Olá, e nesse vídeo nós vamos apresentar, eu digo nós, eu estou aqui no meu colo alguém que está apresentando junto esse vídeo comigo. Para quem não conhece, essa é a Lili. Hoje ela está aqui participando junto, dormindo aqui no meu colo. Mas o tema do vídeo não é esse. O tema do vídeo é como configurar e conectar o HW67 Pro Max. Ele já está aqui na minha mão, juntamente com a tela do celular, e nós vamos ver como fazer toda a configuração e conexão. Ele é mais um relógio da linha HW, a configuração é basicamente a mesma. Mas, para quem comprou ele, vai ver exatamente como faz a configuração nesse modelo. O aplicativo que nós vamos usar é esse aqui, o AirFit Pro. Lembrando que vocês vão instalar ele pelo Play Store ou pelo Apple Store, caso vocês não tenham. Vão fazer o cadastro, a conexão, ou via Google, ou criar o seu cadastro com o seu nome, até porque se vocês comprarem Watch Faces ou tiverem a troca do relógio para outro modelo que utiliza o mesmo aplicativo, ele vai manter todo o histórico de vocês, as compras, tudo direitinho. Caso queiram comprar uma Watch Face, ele tem as Watch Faces gratuitas. O funcionamento é basicamente o mesmo. Ele inicializa sempre nessa tela de, ele chama de casa, que é o Home, e aqui vai ter todo o resumo do que vocês fazem. Olha, isso aqui foi tudo testado em outros modelos, ele mantém os meus históricos de saúde, de sono, etc. Aqui vocês podem dar início para algum tipo de esporte, lembrando que ele utiliza o GPS do celular, o relógio não tem GPS, apesar de ter NFC, e no equipamento propriamente dito, onde nós vamos fazer a conexão. Depois tem o menu meu, onde tem várias configurações pessoais de vocês, o sistema métrico que tem, informações pessoais, os dados de vocês, peso, altura, relatórios de saúde. Essas configurações vão estar tudo aqui, dúvidas e sugestões, é tudo relacionado à pessoa. Mas vamos vir aqui para o equipamento. Nós temos duas formas de fazer essa conexão. É vir aqui em adicionar dispositivo, ele vai buscar e localizar, tá aqui o HW67 Pro Max, eu clicando aqui eu conecto. Ou vocês podem ainda, ou sair daqui, entrar nesses três tracinhos aqui em cima e digitalizar para conectar. Aí o digitalizar nós vamos ter que entrar no menu das configurações, esse não tem um menu automático para tempo, e vir conectar. Nessa câmera não vai aparecer muito bem, mas você vem conectar o telefone ao celular, ele vai abrir o código QR, vocês vão clicar digitalizar para achar, ele vai abrir a câmera do celular e vocês vão só chegar e escanear e ele já está fazendo a conexão. Um detalhe muito importante que eu não fiz para fazer esse tipo de conexão é nesse primeiro ícone, tem que clicar nele para ele ficar verdinho. Vocês podem ver aqui, tem a luz que está aparecendo, mas ele tem que estar verde como está ali. Ele não estava assim. Então talvez ele dê um erro aqui, eu vou tentar fazer de novo essa conexão. Digitalizar para conectar. Aí nós vamos vir e ler o código QR e aí ele vai tentar fazer a conexão. O que acontece que eu não gosto de fazer por esse meio é que em algumas vezes ele trava, simplesmente não conecta. Ou ele conecta e trava o sistema, ou ele fica pensando um tempão e não conecta. Eu sempre acho muito mais rápido fazer de outra maneira. Eu até vou interromper, pode ser que ele se conecte a qualquer momento. Eu acho mais simples vir no equipamento, adicionar dispositivo, lembrando que aqui ele já apagou de novo, eu quero que ele esteja verde para tentar fazer a conexão direta. Apareceu aqui, eu vou clicar e ele vai fazer a conexão. Pronto. E aí eu já venho aqui, ó, permitir que meus contatos históricos e mando parear. Executar, eu sei, pronto, conectou. É muito mais rápido e fácil fazendo assim do que pelo código QR. Às vezes o código QR funciona na hora, mas muitas vezes ele trava. Não sei, não tenho explicação do porquê disso. Uma vez feito isso, pronto, o seu relógio está conectado. Porém, nem sempre para fazer chamadas. Vou fazer um teste aqui. Ó, fui fazer a conexão no telefone, apertei no ícone de telefone e ele está dando como não conectado. Então nós vamos ter que fazer a segunda conexão dele. Nós vamos ter que vir nas configurações de Bluetooth. Vocês podem entrar direto pelo menu esse ou entrar em configurações do celular e Bluetooth. Ver os dispositivos disponíveis, sempre conferindo. Olha, ele vai apagando aqui, ele tem que estar em verde aqui. Se ele não estiver em verde, como não estava conectado, ele apaga. Aí ele vai buscar os disponíveis e ele vai ter que achar o segundo ícone que tem aqui. Aqui ele, ó, Watch Call. Eu vou clicar, se eu demorar muito ele vai apagar o verdinho aqui e ele está pareando. Ele deu falha ao conectar. Ele apresentou uma falha em conectar. Essa é a grande reclamação desse aplicativo. Muitas vezes dá uma dor de cabeça. Ou porque ele já estava conectado, como antes esse aplicativo estava conectado no outro relógio, é o mesmo nome, ele está gerando um problema. Tem algumas coisas que nós podemos fazer para resolver isso. A primeira delas é desligar o Bluetooth.
Ele vai desconectar tudo e ligar novamente. Vocês podem ver que ele não está encontrando, mas o motivo é bem simples. Como ele perdeu a conexão, ele desligou aqui. Tem que ativar essa parte verdinha aqui. Então eu vou fazer a busca de novo. Com ele no verdinho ativado, ele vai me procurar e vai ter que encontrar o Watchcall. Pareando. E novamente deu falha a conectar. Segunda possibilidade, desligar e ligar novamente o relógio. Pronto, ele deu um erro numa falha, mas ele continuou a conexão e aceitou. Então, ó, eu vou permitir e parear. Aí nós vamos ter as duas conexões necessárias, que é o Watchcall e o HW67 Pro Max. Lembrando que nós temos que vir aqui na configuração e vocês têm duas opções, que é desligar o áudio de mídia. Assim, tudo que for música que vocês ouvirem no celular não vai sair no relógio, vai sair o som no próprio celular. Então, quem tem Android tem a opção de fazer aqui na configuração do Bluetooth. Aqui eu boto configurar todas as informações, não apenas os números. Às vezes isso aqui bloqueia que apareça o nome quando vocês adicionam os contatos favoritos, e o áudio de chamada deixa. Eu vou liberar aqui o áudio de mídia para mostrar para vocês uma outra configuração, e quem tem iPhone vai ter que fazer assim. Se vocês quiserem ouvir uma música, quando vocês abrem aquele menu resumido, aqui está o música, não tem nada resumido, mas tem esse iconezinho do lado, significa que o som está saindo em algum dispositivo Bluetooth. Pode ser o carro, pode ser o fone de ouvido ou o relógio, ou estarem com 2 ou 3 aqui. Vocês clicando nessa bolinha, aparece aqui embaixo, ó, o relógio, que é o Watchcall, ou o dispositivo, que é o próprio celular. Se tivesse um fone de ouvido, ele estaria listado aqui também. E aí vocês, quando estão ouvindo uma música, vocês podem trocar aqui para que o som saia no celular e não no relógio. Então aqui ele já está conectado. Lembrando, outra configuração importante que vocês precisam fazer é entrar nas configurações do celular de vocês, entrarem nos aplicativos. Cada marca de celular vai ter um caminho diferente, um layout diferente desses aplicativos. Vocês têm que ver como é que funciona no de vocês. Eu vou procurar aqui o AirFit Pro, que está aqui, vou clicar nele para entrar. Ele tem que estar com as notificações liberadas, porque senão ele não vai enviar as notificações para o relógio. E vocês têm que verificar as permissões. Eles têm que estar com todas as permissões aqui concedidas, nenhuma permissão negada. Uma vez feito isso, tem uma segunda configuração importantíssima, que é para qualquer aplicativo de qualquer relógio, que é a configuração de bateria. Pois, se vocês não liberarem isso, é comum que perdem a conexão. Muitas vezes é porque o aplicativo da bateria simplesmente viu que o aplicativo estava rodando, gastando bateria em segundo plano, sem utilidade, porque às vezes demora um pouco para vir uma notificação e ele simplesmente desliga o aplicativo. Então vocês têm que vir, no caso do meu celular, eu venho nas configurações de bateria, inicialização do aplicativo. Aqui são todos os aplicativos que não estão no automático. Eu vou pesquisar, como eu tenho muitos aplicativos aqui, o AirFit Pro, aqui está ele. Vocês podem ver que os outros eu coloquei no automático porque eu quero que desligue mesmo. Já o AirFit Pro já está fora do automático. O que significa? Ele vai estar normalmente assim. Vocês precisam vir e desativá-lo, e quando desativa, no caso do meu celular, aparece essa opção. Eu posso colocar início automático, início secundário e executar em segundo plano. Muitas vezes ele vem desativado isso. Tem que deixar as 3 opções ativadas. Ele vai ter o início automático liberado, o início secundário liberado e executar em segundo plano o tempo inteiro. Como não está ativado o automático e aquilo está permitido, nada vai desligar ele. Assim evita a perda de conexão. Voltando para o aplicativo, a situação dele é bem simples. Vocês vão ter basicamente o mercado de discagem, que são as hotfaces que vocês vão baixar. Cada uma desses aqui são tipos diferentes, ó, e não são apenas essas, tá? Se vocês clicarem aqui no mais, vocês vão ver que desse estilo tem muitas hotfaces. As que têm o valor, elas são pagas, e as gratuitas, puxando para baixo, ó, ele carrega mais, ele tinha parado, vocês puxam, ele carrega a outra página. Ó, essa que tem instalação, ela é gratuita, é só clicar e instalar. Então, essas atualizadas geralmente são os lançamentos, a maioria é paga, mas tem muitos tipos aqui. E aqui embaixo tem a personalizada, onde vocês podem editar, colocar um fundo, adicionar um fundo, colocar uma foto no fundo, botar a posição aqui, texto, o estilo, que daí tem várias letras e cores aqui, ó. Podem escolher e montam a de vocês. Mercado de aplicativos. Essa é uma outra função nova nesse modelo, que não tem em alguns modelos, tá? E você pode abaixar aplicativos. E aí tem um que já está instalado, já está vindo instalado, esse aqui, que é o controlador de vídeo, que vocês podem controlar um vídeo de TikTok, por exemplo. Passa a música para frente, para trás. Eu vi a configuração funcionando bem no TikTok. Eu vou testar nos outros nesse HW67. Você passa o vídeo para trás, para frente. Pode dar um joinha no vídeo, mexer no volume. Esse frequência respiratória, eu vou fazer, tem que fazer a instalação, como eu estou
fazendo aqui. Ele controla e mede a frequência respiratória do teu corpo. Esse aqui, ele dá uma referência do açúcar no sangue, a medição de glicose. E esse Eu e o Tá, nesse momento ele está instalando no relógio, tá? Esses aplicativos não estavam lá. Esse Eu e o Tá, ele conecta você a um outro relógio dessa mesma linha. Então, o que acontece? Tem dois relógios conectados, você pega alguém que você conhece e você conecta os dois. Os dois ficam conectados no outro. Então, pelo que eu estava lendo, você tem alguma coisa de saúde, um problema de saúde, ele avisa o outro. E mais, ele dá a localização. Ele pega o GPS pelo celular e ele envia a pessoa está enfrentando algum problema com a localização. Você consegue localizar onde as pessoas estão exatamente pelo GPS. É uma função bacana, legal. É uma novidade que tem marcas bem mais caras do que ele. Carteira, você pode botar um código QR com a função de pagamento. Para o Brasil, vai ter só o PayPal nesse relógio. Alguns já tem o Google Pay também, esse caso aqui não tem. O cartão de visitas, que vocês podem escolher alguma das redes sociais e botar um código QR que a pessoa escaneia, já vai direto para, ou vai ter o seu WhatsApp, Facebook, Twitter. Depois a previsão do tempo, que vocês têm que dar autorização e ele tem que ter autorização de localização para passar por relógio. Isso na review nós vamos ver direitinho se funciona. As notificações é importante vocês configurarem também, porque inicialmente elas vão estar desativadas. Aqui, ó, elas estão desativadas, eu não recebo notificação nenhuma no relógio. Então eu preciso ativar e escolher quais aplicativos eu quero receber as notificações. Então a partir de agora, esses aplicativos eu irei receber notificação no meu relógio. Lembrando que as notificações são as mesmas que aparecem no celular. Então se você desabilitou as notificações de algum aplicativo, mesmo que você habilite por aqui, por exemplo, o WhatsApp, eu fui lá e bloqueei as notificações do WhatsApp. Eu não recebo as notificações no meu celular, eu não vou receber no relógio, mesmo liberando aqui. Ele copia as notificações que saem no teu celular. A configuração do despertador é por aqui, os lembretes de saúde que você configura de quanto em quanto tempo você quer que ele desperte para você, lembrete de sedentarismo e de beber água. Depois tem controle de foto, vocês podem disparar a câmera do celular pelo relógio para encontrar o relógio. Aqui temos outros ajustes que na verdade é para levantar ou não o pulso, tem que estar ativado. Muitas vezes vocês têm que clicar aqui e no relógio. E tem na configuração do relógio também, se um está desativado e outro habilitado, ele entra em conflito e não funciona. A medição horária automática, aqui ele vai fazer a configuração pelo celular, vai fazer a atualização automática do horário. O relógio 12 horas. Aqui vocês vão adicionar os contatos frequentes, vocês vão clicar aqui, vai abrir a lista telefônica de vocês vão colocar os contatos que vocês querem que apareça na agenda telefônica no relógio. Os pacotes NFC, dá para fazer alguma configuração por aqui, mas eu vou gravar um vídeo separado ensinando um app que vocês baixam, vocês conseguem fazer muito mais configurações. Ele não tem para pagamentos ainda, ele funciona apenas como chave. Por exemplo, abrir um portão, que daí vocês configuram direto pelo sistema do portão, ou vocês configuram o contato de vocês, aproxima no celular, ele vai abrir a agenda telefônica com o seu contato, com tudo que você colocou ali. Então a pessoa só salva o teu contato, ou uma página da internet, ou da rede social, o que vocês quiserem. Isso é muito bacana, dá para fazer bastante coisa. Aqui tem a atualização, para ver se o relógio tem alguma atualização, mas eu vou dar um conselho importantíssimo: não façam atualização sem o relógio estar com a bateria carregada. Aqui ele já está no mais recente, mas se não tivesse eu não ia fazer, porque a bateria dele está só em 21%. Sempre carreguem e façam atualização com uma bateria quase cheia, ou mais de 80% é o ideal. Aqui para redefinir a condição de fábrica e excluir o dispositivo. Lembrando que muitas vezes precisa excluir aqui, ir lá no Bluetooth e fazer esquecer aquele watch call, senão ele bloqueia. Se vocês excluírem aqui e forem conectar de novo e o watch call estiver conectado, o aplicativo não vai encontrar o relógio. Nunca conectem o watch call antes do aplicativo aqui. Enfim, as configurações são simples, fáceis. Aqui vocês vão ter outras que vocês vão ter que fazer, que são mais configurações pessoais mesmo. E assim tá tudo feito, configurado, bem fácil. Então agora é só aproveitar o relógio. Ah, mas mais uma coisinha importante. Se vocês estão saindo sem deixar o like, por favor, deixem o seu like aí, que isso me ajuda bastante. E se tiver alguma dificuldade de conexão ou alguma dúvida, coloquem nos comentários ali que tudo que eu souber eu já vou respondendo. Valeu então, até o próximo vídeo.